Olá pessoal, como estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. E hoje vamos começar então com o quê? Com nossa revisão de conteúdo. A gente já terminou os temas que tínhamos para este semestre. Sim, estamos já chegando às férias. Hora de descansar. Descansar. A gente já tem descansando vários meses, né? Então vamos descansar mais um pouquinho, tá? Então, nossa classe número 11, sim, está nisso, está na revisão do conteúdo já estudado, certo? Então, sem perder mais tempo, vamos iniciar. E começamos com que? Com advérbios de modo. Sim, advérbios de modo são essas palavras que não variam de uma pessoa para outra, sim, de um homem para mulher. ¿Sí? Por ejemplo, branco, branca, esos son adjetivos. Los adjetivos varían, ¿sí? En género y número, ¿sí? Blanco y blanca. Casa blanca, carro blanco. Casas blancas, carros blancos, ¿sí? Então, adjetivo varia. Os advérbios de modo não variam. São palavras que tanto faz se é singular, plural, masculino, feminino, são sempre iguais. Por isso, aí é quando também eles se diferenciam dos adjetivos, tá? Sua principal função, sim, é acompanhar quê? Acompanhar o substantivo, outras palavras, aliás, sim? Poderia ser até um verbo, tá? Então, eles acompanham, dão ênfase, sim? Ou não, ou tiram o ênfase, tiram a importância da palavra, sim? Suele, que será costuma, modificar o significado de verbos, sim? Adjetivos, advérbios e de toda uma oração, ou seja, que eles podem alterar tanto o sentido de um verbo, um adjetivo ou um advérbio, como também de toda uma frase, sim? Então, os advérbios de modo são palavras que señalam a forma de como a ação ocorreu. ¿Sí? Por isso se chama de modo. Modo é como, a forma de como aconteceu alguma coisa. Como aconteceu, acontece ou vai acontecer. ¿Sí? E quais são as palavras? Bien, mal, ¿sí? Bem, mal, despacio, es devagar, deprisa, ¿sí? Depresa, adrede, de propósito, al por mayor, ¿sí? Sería un atacado, al por menor, minorista, ¿sí? Varejo, así, es desse jeito, solo, quiere ser só, ¿sí? Somente, entonces, então, luego, logo, inclusive, ¿sí? Inclusive, né? Peor, es pior, mejor, es melhor, e apenas, apenas, tá? Então, estes aqui são os advérbios de modo. Por exemplo, como faz as coisas? Faz bem, faz mal. Sim, o modo como faz. Como anda o carro? O carro anda despacio ou depressa. Sim? E assim por diante. Certo? Esses são os advérbios de modo. E agora vamos ver o quê? Vamos ver os pronomes objeto direto, tá? Nome estranho, também muito longo. Então, objeto direto, sim? Também chamado complemento direto, sim? Tanto faz se você chama assim ou chama assim, são a mesma coisa. É a parte da oração que recebe a ação, ou seja, você tem uma frase, né? Uma frase que tem um verbo que é uma ação. Então, quem fizer essa coisa, essa ação, seria que o complemento direto ou o objeto direto, tá? Então, a pessoa, coisa, sim? Animal que faz a ação é o complemento direto, sim? Então, tiene como função, ou seja, tem como função o que ela faz? Substituir, sim? Substituir uma pessoa, animal ou coisa na conversa, como na escrita, para evitar repetir, sim?
Então, para evitar a gente estar repetindo palavras, usamos que complementos diretos, sim? Então, como eu sei quando uma palavra é um complemento direto? Porque essa palavra vai responder, vai ser a resposta de perguntas de qué y quién. ¿Sí? ¿Qué? ¿Por qué? Porque son animales o cosas. ¿Y quién? Para pessoas. ¿Sí? Então, vamos lá. Vamos ver o exemplo aqui. Primeira frase completa. Ayer quiere ser ontem, vi una obra de teatro. ¿Sí? Observen. Ontem la vi. Este lá, eu acho que é um quê? Um objeto direto. Por quê? Vamos lá. Que vi? Que coisa vi? Uma obra de teatro. Sim? Eu sei como obra de teatro não é pessoa, sino uma coisa. Eu sei que. Que coisa vi? Uma obra de teatro. Sim? Agora, conozco, quiere decir conheço, a tu hermano. ¿Sí? Lo conozco. ¿A quién conozco? ¿A quién conheço? A tu hermano. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la sería a. A vi. Ontem a vi. Ontem o vi. ¿Sí? ¿A quem? A teu irmão, a obra de teatro, etc. ¿Tá? Hermano es masculino, por eso que uso lo. ¿Sí? O vi. ¿A quem? A teu irmão. Si tivesse sido irmã, la vi. A vi. ¿Sí? Y vamos a ver entonces los pronombres objeto directo. Se estiver falando de mim, sim, eu, me viu, sim? Se estiver falando de você, uso te, ele, lo, ela, la, nós, as, os, sim? Igual que em português, se usam igual, só que se escrevem algumas, sim? Dessas palavras se escrevem um pouco diferente, tá? Então, esses são os pronomes objeto direto. E aqui temos os exemplos. Juan me vio, ¿sí? Estou falando de mim, que ele viu, tá? ¿Dónde estabas? No te vi en la reunión. Como estou falando te vi, estou falando de você, eu não vi você na reunião, tá? ¿Tienes el reporte? Sí, lo tengo. Vimos una película, una buena película. La vimos 2 veces. Mi tía nos acompaña a la tienda. Ella no ve telenovelas, tampoco las veo. Necesito comprar cuadernos. Los compraré en la librería. ¿Sí? Entonces, estoy hablando de qué? Dos cadernos. ¿Sí? Para no repetir. Las, están hablando de qué? Das novelas. ¿Sí? Nós, é a gente. Minha tia está acompanhando a gente. ¿Sí? Una buena película, un filme. Es la. Reporte. Es lo. ¿Sí? Ti seria você. ¿Sí? Onde você estava. Tá? E aqui me sou eu. Então, continuando un poquito más. La posición de los objetos directos en la oración depende de la conjugación que posee el verbo fundamental o la frase verbal. ¿Sí? Aquí te mostramos algunas ubicaciones generales. Gente, resumindo, tá? Normalmente o objeto direto vai antes do verbo, tá? O objeto direto vai antes do verbo, tá? Então, todo isso resumimos aqui. Presente. No, gracias, yo no lo necesito. ¿Tá? Futuro. Yo lo necesitaré. Pretérito. Yo lo necesité. Condicional. Lo necesitaría. Lo he necesitado. Este es un pretérito perfecto. ¿Tá? Pretérito imperfeito.
lo necesitaba. Sim? Então, observem que temos o complemento. Este complemento está falando de que está referindo todos eles ao dinheiro. Sim? Alguém perguntou para mim: você precisa de dinheiro? Não, obrigado. Eu não o necessito. Sim? Aliás, eu se preciso de dinheiro, não me estaria mentindo. Tá? Poderíamos ter escrito alguma outra palavra. Então, parando de brincar um pouco, então todos esses los está falando de que do dinheiro. Lembrem-se que lo substitui a o preciso, o precisarei, o precisei, o tinha precisado, etc. Tá? E agora vamos ver o objeto indireto. Sim? Pronomes indiretos do complemento recebe a ação do verbo, sim? Só que de forma indireta. Através de quê? Através do objeto direto. Tá? Um pouco confuso, né? Bom, vamos ver com os exemplos para entender um pouco melhor. Você vai descobrir se a palavra é um objeto indireto, sim? Porque responde às perguntas para quem e de quem, sim? Para quem e de quem. Vamos lá. Exemplo. José, esta é a frase principal, sim? De onde parte todo. José canta una canción para su hija. ¿A quién canta José una canción? Estoy preguntando a quién, o sea, ¿para quién? ¿Para quién José canta la canción? Então, para su hija, ¿sí? Respondeu para quem canta, ¿sí? Então, su hija, para su hija seria que complemento ou objeto indireto, tá? Então, vou usar le. José lhe canta uma canção, uma música. Sim? Você entendeu? Então, tem uma frase. Para sua hija, seria que? Seria o destinatário, ou seja, quem recebe a ação, tá? E eu pergunto, a quem canta José uma canção? Para sua hija, sim? Como respondi que era para sua hija, respondi essa pergunta. Então, sei que sua hija, sua filha, é objeto, sim? Indireto. Então, vou substituir por o objeto indireto. E vamos ver aqui os exemplos. Então, por exemplo, se lembram que a filha é mulher, né? Seria ela, a filha. Então, para ela, eu tenho que objeto indireto é le. Sim? Para ele, também le. Para usted, le. Para tu, ti. E assim sucessivamente. Sim? Você entendeu? Está tranquilo, né? Pensem em português, gente, sozinho vai sair em espanhol. Então, gente, terminamos a aula de hoje de revisão. Hoje fomos da página 13 a 20. Como essa atividade já deveria estar feita, tá? Eu não vou deixar de tarefa. Só vou deixar alguma atividade na plataforma, certo? Então, até aqui. E, bom, a gente se vê no próximo encontro. Espero que essa quarentena passe logo. Um abraço para todos. Tchau, tchau.